Meu bom, e se eu te falar que você vai passar uma raiva com esse protagonista, que tem habilidades rank SSS, nem SE, outro nível a parada. Mas o moleque é muito inocente e bobo. Posso ver que tu tá ficando com raiva, mas vem comigo pra mais uma fantasia da temporada, com The Uniware Atelier Mister, e fica até o final, que sei que você vai gostar. Então bora pro vídeo. Uma vila nas montanhas tem sofrido constantes ataques de um Fenrir classe S, por isso os moradores gastaram todas as suas economias para contratar um grupo classe SS para derrotá-lo. Os membros do Presas de Dragão estão entre os aventureiros mais fortes do mundo, cada um com suas habilidades únicas, mas então, a Kurt, que só serve para fazer tarefas domésticas. Para evitar se machucar, ele se esconde atrás de uma parede. No entanto, assim que o Fenrir chega, Kurt é o primeiro a ser atacado e arremessado para longe. Os outros membros do grupo se preparam para o combate. Gonova ordena que Bandana imobilize o Fenrir, então ela usa seu arame para amarrá-lo, mas um segundo depois, o Fenrir quebra suas costas contra uma parede. Normalmente, Bandana ficaria em uma cadeira de rodas pro resto da vida, mas como Marfis está no time, ela é curada em segundos e volta à luta. Ela usa uma árvore como âncora para se firmar no chão, dando a Gonova a chance de mirar na cabeça do Fenrir. Ele salta e incendeia a criatura com sua espada mágica. Os cidadãos ficam tão felizes com a derrota do Fenrir que preparam um banquete para o grupo, mesmo estando quase falidos. Mas Gonova odeia a comida simples dos camponeses e ordena que Kurt prepare uma refeição decente para ele. Bandana pede que ele faça algo especial, pois aquele será o último dia em que comeria a comida do Kurt. Kurt não entende o que ela quis dizer e pergunta a Gonova, que explica que a partir daquele dia ele estava sendo expulso do grupo. Kurt pergunta se fez algo errado e Gonova diz que o problema é que ele não contribui o suficiente. Ele cuida das tarefas do grupo, mas além disso é completamente inútil em combate. Como o grupo só podem ter 4 membros, se quisessem ficar mais fortes, precisariam substituir Kurt por um mago poderoso ou alguém que saiba lutar. Kurt implora para ficar, mas Gonova chuta seu estômago, cansado de seus lamentos. Eles não precisam mais dele, e ponto final. No dia seguinte, Kurt deixa a vila sozinho, sem destino e com uma carteira mais vazia que o abismo. Ele acaba chegando na cidade de Samaela com apenas alguns trocados, precisando urgentemente de um emprego. Ele encontra uma agência de trabalhos temporários e decide tentar. Ao entrar, é recebido pela recepcionista Kel, que pergunta se ele está ali para contratar alguém ou procurar trabalho. Kurt diz que está procurando emprego, e ela informa que precisará fazer uma entrevista e um teste de aptidão. Ela pergunta detalhes básicos, como nome, idade, CPF, cidade natal, entre outros. Kurt diz que se chama Kurt Hawkins, tem 15 anos e é da Vila Rast nas Montanhas Shin. Kel nunca ouviu falar dessa vila, mas continua. Quando perguntado sobre seu histórico de trabalho, Kurt diz que fazia parte do Presas de Dragão, mas só fazia tarefas domésticas e foi recentemente expulso do grupo. Kel fica surpresa que ele esteve em um grupo classe S e diz que isso poderia ajudar em uma busca por emprego. Agora, ele só precisa fazer o teste de aptidão. Aptidões nesse mundo são dons concedidos por Deus e, com sorte, Kurt poderia descobrir um talento oculto. Elas são classificadas de G a SSS e a diferença entre ranks é enorme. Alguém com habilidade em espada rank D mal conseguiria cortar uma pedra, enquanto o rank A cortaria uma pedra ao meio sem esforço. Kurt fica animado, mas todas as suas aptidões de combate são rank G. Ele perde as esperanças, mas Kel diz que ainda pode ter uma boa habilidade em áreas como alquimia ou ferreiro. Porém, o técnico responsável por esses testes está de férias, então ele teria que voltar na semana seguinte. Kurt diz que não pode esperar, está quase sem dinheiro. Kel, entendendo sua situação, pede que ele levante um saco de areia. Ao tocá-lo, ele sente uma estranha sensação, como se o saco drenasse um pouco de sua mana. Como consegue levantá-lo, Kel sugere que ele tente trabalhos de construção. Ela escreve uma carta de recomendação para o Margrave de Tony, que está recrutando trabalhadores para reparar os muros da cidade. Kurt agradece e vai até lá. O Margrave duvida que Kurt consiga lidar com o trabalho, mas precisam de ajuda. Decide dar uma chance. Ele pede que Kurt misture cimento e reboque o muro, sendo pago conforme seu desempenho. Se não usar pelo menos meio barril de cimento até sua volta, seu pagamento será baixo. Kurt aceita o trabalho e decide usar o máximo de cimento possível. Quando Margrave retorna, fica chocado ao ver que Kurt já terminou uma seção inteira do muro. Kurt se desculpa por não ter feito mais. O cimento acabou. O Margrave não acredita que ele consertou mais de 1/3 do muro sozinho e pergunta como ele alcançou o topo. Kurt explica que jogou o cimento e alisou com um pedaço de pau. O Margrave quase o chama de mentiroso, mas o trabalho está feito. Kurt diz que só precisa do emprego por uma semana. O Margrave, impressionado, pega parte do valor e promete enviar o resto pela agência. Kurt fica surpreso. Ganham mais em um dia do que com um grupo de heróis. Nos dias seguintes, Kurt trabalha duro, mas de repente o Margrave o demite. Ele explica que os reparos no muro eram para empregar pessoas pobres, mas Kurt é eficiente demais. Se continuasse, não sobraria trabalho para os outros. Ele não está bravo, mas reconhece que a habilidade de Kurt é no mínimo rank SS, se não triplo S. Então ele estaria melhor trabalhando na capital real ou algo assim.
Ele dá a Kurt um pagamento único como compensação por ser demitido tão repentinamente e vai embora. Mas Kurt entendeu completamente errado a situação e acha que o Margrave só queria se livrar dele por ser um péssimo trabalhador. Ele volta para a agência de empregos temporários e encontra Kel para contar que foi demitido. Ainda vai levar alguns dias até que Kurt possa ter suas aptidões profissionais avaliadas. Nesse momento, eles ouvem um alvoroço na recepção. Parece que uma garota está tentando anunciar uma vaga, mas a recepcionista diz que ninguém aceitaria trabalhar sob condições tão ruins que ela está oferecendo. Mesmo assim, a garota insiste, começando a causar confusão. Kel vai até lá para ver o problema. A colega dela explica que a garota quer recrutar um menor para escavar uma montanha inexplorada, mas se recusa a pagar adiantado. Só pagará se a escavação for bem sucedida. Kel concorda que ninguém sem consciência aceitaria isso e tenta convencer a garota a buscar investidores, mas ela diz que não pode, pois se não pagar os impostos até o fim de semana, perderá a mina. Foi então que Kurt aparece e diz que é louco o suficiente para aceitar. Afinal, em sua vila, ele ajudava na escavação de minas e tem experiência. Kel pergunta se ele tem certeza, já que com o contrato proposto, é possível que ele não receba nada. Antes que Kurt possa responder, a garota o interrompe. Ela queria contratar um anão forte, não um garoto frágil, e se sentiria mal mandando Kurt fazer o trabalho. Mas como qualquer anão cobraria pelo menos 10 pratas adiantadas, e ela não tem esse dinheiro, acaba aceitando Kurt. Quando Kurt e a garota saem, Kel se sente mal por deixá-la aceitar aquele trabalho. Ela acha que ele estaria melhor trabalhando em um bordel, afinal, ela pagaria muito pra passar a noite com um menino fofinho. Meu Deus, essa aí é louca. Enquanto ela sonha acordada, sua colega a chama. Um depósito bancário acabou de chegar, o resto do dinheiro que o Margrave prometeu pelo trabalho do Kurt no muro. Kel esperava algo como 50 pratas, mas é um choque de 200 moedas de ouro, uma fortuna. Ela fica tão chocada que tropeça nos sacos de areia no chão. Sua colega avisa pra tomar cuidado, pois aqueles sacos não são normais. Eles medem a quantidade de mana de uma pessoa e ficam mais pesados quanto mais mana alguém tem. Geralmente, eles não reagem com pessoas comuns, então Kel os levanta facilmente. Mas ela lembra que Kurt teve dificuldade dias atrás e começa a se perguntar quem realmente é o garoto. Será que ele é normal? Enquanto isso, Kurt e a garota Ulícia caminham pela floresta até o acampamento dela. Kurt fica preocupado ao ver que é apenas uma barraca. Ulícia diz que é grande o suficiente para os dois, mas Kurt diz que nunca conseguiria dormir ao lado de uma garota bonita como ela. Ao ouvir que Kurt a chamou de bonita, Ulícia fica irritada, achando que ele está a bajulando, mas Kurt insiste que realmente a acha bonita. Ela percebe que ele é sincero e lhe dá uma batata cozida para o jantar. Kurt fica emocionado, faz tempo que ninguém cozinha para ele. Ele também agradece por Ulícia comer com ele, já que o grupo de heróis nunca permitiria que ele comesse no mesmo lugar. À noite, Kurt não consegue dormir. Ulícia está de roupa íntima. Ele decide sair da barraca e dormir do lado de fora. Ulícia, que só estava fingindo dormir, abre os olhos. Ela fez isso de propósito para testar se Kurt tentaria algo, mas agora sabe que ele é um bom homem. Na manhã seguinte, Ulícia acorda e encontra Kurt dormindo perto de uma árvore. Ela se sente mal, mas percebe que seu casaco foi consertado. Quando Kurt acorda, ela pergunta se foi ele e ele confirma. Ela fica impressionada com suas habilidades de costura, mas ainda duvida que ele seja bom em mineração. Como já é tarde para arrumar outra pessoa, eles partem para o trabalho. Kurt pergunta se Ulícia já decidiu onde começar a escavar, mas ela planejava cavar aleatoriamente e torcer para achar minérios. Kurt diz que isso não funciona e a leva para uma parte específica da montanha. Em minutos, ele acha uma rocha cheia de pedras preciosas. Ulícia fica chocada, mas Kurt já localizou todas as gemas naquela área. Ela mal pode acreditar. Se vender tudo, poderá pagar suas dívidas. Mas Kurt diz que ela não pode vendê-las assim. Ele explica que as gemas valerão mais se forem transformadas em cristais mágicos primeiro. Ulícia duvida, já que só há 10 magos no reino capazes disso. Enquanto ela fala, Kurt já transforma uma gema em cristal mágico. Ulícia fica sem palavras. Ele fez isso instantaneamente, enquanto magos experientes levam horas. Depois de converter todas as gemas, Kurt deixa Ulícia vendê-las. Ele fica na montanha para terminar algumas coisas. Ulícia vai até a alfândega da cidade para vender os cristais. Como são extremamente valiosos, o agente pergunta de onde ela os tirou. Sabendo que não acreditariam nela, ela mostra um emblema da família real, que ainda tinha mesmo não trabalhando mais para eles. Isso basta. E ela usa um círculo de teletransporte para ir à capital. Lá, visita a loja de uma amiga, Mimiko, que avalia os cristais. No começo, Mimiko acha que não valem muito, mas então percebe que tem 10 vezes mais mana que o normal, valendo 10 moedas de ouro cada. Ulícia fica chocada. Kurt lhe deu 50 cristais desse. Mimiko lhe entrega 500 moedas de ouro então, mas faz 2 pedidos. Que Ulícia só venda esses cristais em sua loja, pois seria perigoso circulá-los sem controle, e que ela revele o nome do criador dos cristais. Ulícia aceita a primeira condição, mas se recusa a dar o nome de Kurt sem permissão. Mimiko, sendo uma maga da corte, tenta ordenar, mas Ulícia não está mais sob a autoridade real. Vendo que não conseguirá a informação, Mimiko pede que Ulícia garanta que Kurt não vá para outro reino. Ela também oferece a ele o título de conde e acesso ao laboratório real, caso aceite trabalhar para a família real. Ulícia deixa a loja e na manhã seguinte volta à montanha.
Para sua surpresa, Kurt construiu uma casa inteira no tempo em que ela estava fora. E foi só um dia, e para ele é normal, afinal na sua vila todo mundo faz isso. Gonova tá desesperado, pois não consegue fazer fogo na sua batalha contra uma árvore do diabo. Ele pede para Maleficent o curar, mas a mina tá muito fraca para isso. Dito isso, Gonova pede pro novato do grupo fazer magia de fogo, embora antes não quisesse nenhuma ajuda. Aí começa uma briga entre eles e a bandana já nota que esse grupo acabou. Então vemos que o Lisha fala que Kurt recebeu uma proposta para ser diretor do Laboratório Real de Tecnologia Mágica e ele não entende como isso pode estar acontecendo. O Kurt ser nobre? E o Lisha diz que uma amiga sua que é maga da corte que propôs isso. E Kurt acha que isso é golpe pra cima da Lisha. Kurt pensa sobre a oferta incrível, mas recusa porque não se vê numa posição que tá acima dos outros e se sente mal pelos presos de dragão. Mano, esse moleque dá um pouquinho de raiva, né? Muito bonzinho, umas coisas nada a ver. Ou é só eu que sou amargurado, né? Pode ser. Kurt diz que seu compromisso é com Lisha e ela fica toda feliz ouvindo isso. Kurt mais uma vez sendo bobo. Acha que os cristais que ele criou não deram muita grana pra Lisha pagar os impostos, mas ele mal sabe que ela vendeu por um bom preço. E Lisha diz que só pegou uma comissão e o resto depositou na conta do Kurt. Ele diz que não precisava disso, mas o Lisha sabe que se ficasse com todo aquele dinheiro, sua consciência ia pesar pra sempre, pois quem criou os cristais foi o Kurt. Agora ela quer que continue sua mineração. Kurt comenta que encontrou um veio mineral perfeito. Ela acha que o Kurt precisa descansar primeiro, mas o garoto tá de boa, pois dormiu 6 horas. O que o Lisha estranha, como ele constrói uma casa e teve todo esse tempo pra dormir. Kurt, vendo ela fazer as contas, fica com a ideia errada e acha que foi um erro dormir tanto. Lembra que no seu antigo emprego, ele só dormia 4 horas. Era o primeiro a levantar e o último a dormir. Um trabalhador explorado, mano. Denuncia isso, amigo. Os dois vão para o trabalho para começarem a mineração. E o Lisha fica em dúvida, pois não tem nada nesse mato que chame a atenção. Mas Kurt fala que por conta da topografia da montanha é para ter um depósito de minério abaixo deles. E Kurt diz para o Lisha não cavar mais do que 50 metros de profundidade, o que a assusta. Kurt vai para outro canto cavar na área em que encontrou um cristal grande. O tempo passa e o Lisha encontra um minério que pode ser topázio, e muito grande. Com isso Kurt pode fazer um cristal mágico e assim ela venderia por uma bolada que pagaria sua meta. Mas ela pensa melhor e não quer usar o Kurt por seu bel prazer. Dito isso, ela vai até ele e encontra um campo de mineração que o Kurt fez em algumas horas. Algo anormal demais. Kurt mostra umas pedras que são sem valor para ele, já que com muitas dessas pedras o preço vai cair, e o nome delas é Mithril. Mas para o Lisha, esse minério vale mais que platina, e na vila do Kurt encontra-se isso fácil demais. Porém, no mundo inteiro é uma raridade. Esse menino nasceu com a bunda virada para a lua, só pode, porque tudo dá bom para ele, mas o cara não percebe e se acha muito normal. É bom para ter humildade, né? E o Lisha pergunta qual minério Kurt queria encontrar, e ele mostra a pedra que queria, que se chama Orichalco, a pedra lendária dos deuses. Mas Kurt diz para o Lisha que dá para achar em qualquer lugar, simplesmente escavando 7 km de solo. E o Lisha nem se surpreende mais que ele fez isso em 8 horas somente. Depois da mineração terminada em 2 dias por Kurt, os dois voltaram para Samaela, e o túnel criado serve para conectar Samaela à cidade do Lorde Daikoni. E o Lisha permitiu que guildas comerciantes usem essa rota do túnel, em troca de pagarem uma taxa de manutenção. Sendo assim, ela pode pagar seus impostos. Kurt volta para a agência de empregos e se encontra com Bandana, que revela não fazer mais parte do Presas de Dragão. Mais cedo, o líder Gonova comeu num restaurante popular, mas odiou a comida de pobre e deixou o lugar sem pagar. Bandana disse que foi difícil conseguir a reserva, e Gonova quer que ela traga o Kurt de volta para cozinhar para ele. Ela foi atrás do garoto, mas o cara tá ferrado, pois vai ser preso por conta da bagunça. E a healer deles já tinha saído porque foi convocada pela igreja. Bandana diz para Kurt que uma conhecida dela tem um ateliê e precisa de ajuda, oferecendo esse trabalho para o Kurt. Bandana revela que existem somente 15 ateliês Meisters com permissão oficial no país todo, e uma delas está precisando de assistente. É a oportunidade perfeita para o Kurt. Um ateliê são lugares que produzem itens mágicos, dispositivos, poções, entre outras coisas. O chefe desse lugar é conhecido como Atelier Meister, recebendo permissão real para desenvolvimento e distribuição desses itens, tratado como um visconde em termos de título também. Kurt chega nesse ateliê, mas parece estar bem qualquer coisa. Quando bate na porta, uma elfa empregada o atende. A elfa descobre que ele veio por recomendação para o emprego de assistente. Daí ela o leva até a cozinha, que não é limpa há 3 semanas. Ou seja, tá uma radiação de matar nesse lugar. Kurt agora entende que eles queriam um empregado para fazer a limpeza, já que a elfa é muito ruim nesse tipo de serviço. A mestra do ateliê a chama para ajudar, enquanto Kurt vai começar o trabalho pesado e, como sempre, rapidão ele termina. Meia hora para limpar toda a bagunça e ele acha que demorou. Alguém dá uns tapas na cara desse menino? Kurt vai para onde acha que a elfa foi, mas se perde e entra num quarto onde tem uma garota se trocando. Kurt olha mais de perto e percebe que ela tem uma marca da maldição. Ele a toca com permissão e analisa que sua situação é terrível. Ainda bem que ela ainda tem apetite, graças aos órgãos que estão funcionando
funcionando ainda. Enquanto isso, Yulisha vê com sua amiga que os mitros e oricalco que Kurt achou valem no total de 50 mil em ouro. Caso descubram sobre a existência e habilidades do Kurt, podem sequestrá-lo ou eliminar o sujeito de vez. Voltando para o Kurt, ele conhece a mestra do ateliê. Ela é Lady Ofélia, uma milf de respeito, que observa o mingau que Kurt fez para a garota amaldiçoada. Ofélia diz para Kurt não contar a ninguém que a viu. Ofélia dá o pagamento do dia para ele, que acha que recebeu muito, mas nada mais justo para alguém que limpou aquela radiação da casa em apenas 30 minutos. Assim, ele vai embora. Ofélia foi muito descuidada ao deixar um estranho ter contato com a garota. Ela vai para seu quarto levando a comida dela. A garota tá morrendo de fome, experimenta o mingau de Kurt, mas do nada começa a sentir uma dor e cai no chão. Ofélia acha que o Kurt envenenou a comida e sai correndo para pegar o antídoto. Daí vem a surpresa. A maldição da garota foi embora. A comida do Kurt fez um milagre e vemos o usuário da maldição se desculpando com alguém pela magia desfeita. Mas o cara só diz que precisarão recorrer a outros meios para conseguirem eliminar Lisolette. Ofélia e Lisolette vão até a loja de Mimico e ela apresenta a ela e Yulisha a terceira princesa do reino, Lady Lisolette. Mimico diz que achava que ela estava doente, mas Ofélia revela que era uma maldição na verdade, de alguém tentando acabar com ela para desfazer a relação de paz entre os dois reinos, de seu pai o rei e o reino de sua mãe, a princesa François do Império Guruma, ao leste. Mimico abraça Lisolette feliz em vê-la bem, e sabendo que a princesa quer que ela descubra quem lançou essa maldição. Mimico jura lealdade a Lisolette, como fez para com seus pais. A princesa conta que foi graças a Kurt que a maldição foi embora, deixando Mimico e Yulisha surpresas. Yulisha ainda está tendo dificuldade para acreditar que a maldição que assombra Lizzie há anos foi quebrada por uma tigela de mingau. Agora ela sabe que Kurt é capaz de fazer coisas loucas, mas ela literalmente o deixou sozinho por meio dia. Ele acabou salvando a princesa. Eles vão recompensar Kurt por sua ajuda em algum momento, mas antes disso, Mimico acha importante rastrear a pessoa responsável pela maldição. Normalmente há feitiços anti-maldição no quarto de Lizzie, então alguém deve ter adulterado eles antes de ela ser amaldiçoada. Apenas 3 pessoas no reino tinham acesso ao quarto de Lizzie na época. Filho de Hiscats, o general da Força Expedicionária Real, Tristan Mainou, o bispo da igreja Isidora e a terceira rainha do reino. Porém, eles não podem sair por aí fazendo acusações falsas, então precisam de provas concretas antes de agir. Ofélia sugere que arme uma armadilha para atrair o culpado, e ela já tem a ideia perfeita em mente. Lizzie acabou de completar 15 anos, e os costumes reais dizem que ela precisa sair de casa e treinar por 1 ano. Os responsáveis pela tentativa de assassinato certamente tentarão pegá-la de novo, então Ofélia planeja criar um mestre ateliê falso e dizer que Lizzie foi enviada para treinar lá. Os assassinos provavelmente tentarão obter informações sobre o mestre ateliê para planejar um ataque, e quando fizerem isso cairão direto na armadilha de Ofélia. Mas eles precisam de alguém com boas realizações para interpretar o mestre ateliê falso, e Yulisha tem a pessoa perfeita em mente. Ela mostra a Ofélia um dos cristais mágicos que Kurt fez, e assim que Ofélia vê, não tem dúvidas, é o cristal de mais alta qualidade que ela já viu. Falando em Kurt, no dia seguinte, ele voltou à casa de Ofélia para trabalhar, mas encontra um bilhete na porta dizendo que ela não está. Ele então esbarra com Michelle, que explica que depois que ele foi embora ontem, Ofélia saiu de repente com Lizzie e não voltaram desde então. Infelizmente, isso significa que não há trabalho para Kurt hoje, então ele sai decepcionado e vai até a guilda para comer. Enquanto está lá, ele ouve um grupo na mesa ao lado em pânico, porque o carregador deles adoeceu, e sem ele não conseguirão cumprir a missão. Eles não têm tempo para procurar um substituto, então parece que vão ter que cancelar tudo. Kurt pensa e acha que consegue lidar com o trabalho de carregador. Ele se aproxima e se apresenta, dizendo que ouviu a conversa e, embora seja péssimo em combate, pode ser útil como carregador. Sina ri da ideia. Um garoto magricela como ele nunca aguentaria um trabalho tão pesado. Khan dá um tapa nela e se desculpa pelo comportamento rude da irmã, mas também acha que Kurt não daria conta. O trabalho é pesado, especialmente porque o grupo está atrás de golems de ferro que pesam mais de 200 quilos. Kurt, porém, diz que carrega 200 quilos com facilidade. Para provar, ele pega Danzo e Khan no colo de uma vez, fazendo parecer fácil, mesmo com Khan vestindo mais de 150 kg de armadura. Kurt provou sua capacidade, então o grupo concorda em contratá-lo. No caminho, eles se apresentam. Khan é um guerreiro pesado, mas prefere lutar com os punhos. A espada é só enfeite. Danzo é um samurai. E Sina é uma patrulheira. Eles têm mais um membro, mas ele está doente, por isso precisam do Kurt. Agradecem por tê-lo no time e Kurt agradece por darem uma chance a um ninguém incompetente como ele. Eles não entendem, já que o incompetente não aguentaria 400 quilos como aquecimento, mas acham que é só o senso de humor dele. De repente, Kurt grita. Ele foi atacado. Todos se viram para salvá-lo, mas ficam confusos ao vê-lo lutando contra um Smile. Kurt está em pânico, então Sina diz para ele acertar o núcleo do slime. Ele tenta, mas sua faca não penetra e ele acaba se esfaqueando na perna. Sina derrota o slime por ele. Fica chocada com quão péssimo em combate o Kurt é. Ele avisou que sua habilidade era quase zero, ou melhor, zero na verdade, né? Mas ela não imaginava que fosse tão péssimo assim. Kurt se desculpa por ser inútil, mas eles dizem que ele não precisa se preocupar. O trabalho dele é carregar coisas, não lutar. Kurt mal acredita.
acredita. Ele falhou miseravelmente, mas ninguém tá bravo. Isso é tão diferente como era no Presas de Dragão. Ele fica feliz por ter encontrado companheiros tão gentis. Eles chegam a uma caverna escura, então Cina espalha musgo brilhante para iluminar. Kurt vê cocô em uma pedra e pergunta se deve preocupar. Cina diz que é de Goblin e pelo frescor deve ter um ninho por perto. Kurt entra em pânico. Se não consegue matar o slime, nunca venceria um Goblin. Mas Khan diz para ele relaxar. O grupo dá conta de alguns Goblins, porém, se for uma horda, eles estariam ferrados. Enquanto avançam, Kurt nota algo estranho em uma parede. De repente, Cina avista um Goblin e tenta matá-lo rápido, mas ele já chamou reforços. Agora uma horda enorme está vindo de todos os lados. Os relatos não mencionavam tantos Goblins. E eles não têm para onde correr. Cina vira para Danzo, perguntando se ele tem um plano. Com essas chances, a única opção é se preparar para uma morte brutal. Foi então que o Kurt fala: eu encontrei uma passagem secreta nessa parede, mas mesmo com a passagem, eles não vão conseguir escapar dos Goblins. Então precisam de uma distração. Danzo e Khan trocam um olhar com Cina, e ela entende o que eles estão pedindo. Ela puxa Kurt para a sala secreta e fecha a porta atrás dele. Kurt não entende por que ela fez isso, já que Danzo e Khan ainda estão do lado de fora. Mas era isso que eles queriam. Cina explica: Goblins nos rastreariam se fugíssemos todos juntos, então Danzo e Khan vão distraí-los para nos dar chance de escapar. Kurt não quer abandoná-los, mas Cina diz que não podem voltar. Ela também não quer deixar os companheiros para trás, mas Kurt tem habilidade de combate zero. As habilidades dela são no máximo medianas. Eles só atrapalhariam. Além disso, ela tem certeza que Danzo e Khan vão se virar de algum jeito, mas isso é pura mentira, porque os dois sabem que vão morrer ali mesmo. Mesmo assim, não se arrependem. Morrer protegendo os amigos é a maior honra de um guerreiro. Cina diz que precisam seguir em frente e espalha musgo brilhante para procurar uma saída, mas então, para seu terror, ela descobre que isso não é uma sala secreta comum, é uma sala de chefe, e agora eles estão presos com um dragão de ferro. Enquanto isso, na cidade, Lizzie quer ver Kurt de novo, então pede para o Lisha levá-la até a pousada dele. Depois que o Lisha arromba a fechadura, as duas entram no quarto, mas Kurt não está lá. De repente, uma voz desconhecida fala: se estão procurando Kurt, ele foi para uma missão nas cavernas nordeste. E o Lisha não faz ideia de quem é, então sai correndo para confrontar a pessoa. Mas quando chega lá, já sumiu. Ela fica confusa, mas Kurt realmente está nas cavernas e pode estar em apuros. Pelo que ela sabe, houve um treinamento para matar goblins por ali recentemente. Então sobreviventes podem ter feito um ninho lá. E o Lisha diz para Liz esperar, porque ela vai ajudar o Kurt. Mas Liz insiste em ir. Levar uma princesa para uma caverna cheia de monstros não é exatamente seguro. Ela treina magia desde criança. Além disso, o Lisha é a guarda dela, não pode a deixar sozinha. E o Lisha acaba cedendo, e as duas partem. Pelo musgo brilhante fresco nas paredes, elas sabem que alguém passou por ali há pouco. Liz usa um feitiço de aprimoramento sensorial, mas em vez de ouvir, ela começa a cheirar o chão. Sim, ela tá farejando o rastro do Kurt. Em apenas 10 minutos com ele, ela adorou o cheiro, e depois de um pouco mais de farejo, ela o encontra. Ela também ouve uma luta no corredor e avisa o Lisha, dando a ela um buff de status para ajudar. Danzo e Khan estão segurando os goblins bravamente, mas não vão aguentar por muito mais tempo. Por sorte, antes que algum seja mortalmente ferido, e o Lisha surge e corta todos os goblins em um golpe só. Dentro da sala secreta, Cina cai de joelhos desesperada. Não tem como eu vencer um dragão golem? Desculpa, Kurt. Agora a gente vai morrer aqui. Mas Kurt só sorri. Relaxa, já lidei com um monte desses. Ele caminha até o dragão, pula no rabo dele e com um toque da adaga, o rabo inteiro do dragão se despedaça. Ele repete o processo com todos os membros. E Cina mal pode acreditar. O cara que não conseguia matar um slime está derrotando um dragão de ferro como se não fosse nada. Ela está genuinamente assustada agora. Kurt só acha estranho. Minerar golems é normal para ele. Nesse momento, Yulish entra na sala e encontra Kurt em pé, na frente de uma pilha de pedaços de dragão. Kurt fica aliviado e pede: salva meus amigos. Danzo e Khan ainda podem estar em perigo, mas o Lisha já resolveu. Eles estão machucados, mas vão ficar bem. Com todos a salvo, eles se reúnem na sala. Danzo e Khan agradecem ao Lisha. Sem ela, estariam mortos. Mas ela diz que o importante agora é outra coisa. Ela vira para o Kurt: estou abrindo um novo ateliê. Quer fazer parte? Kurt hesita. Ele já tá no seu grupo agora. Mas Khan o encoraja. É uma ótima oportunidade, cara. Aceita. Como todos apoiam, Kurt concorda. E o Lisha também oferece um trabalho a Khan e sua equipe: proteger o ateliê. Eles aceitam na hora. Khan animado propõe: vamos fazer uma festa quando voltarmos. E o Lisha lembra Kurt: e não esquece de fazer sua avaliação de habilidades na agência. Já arrumei alguém para isso. Algumas horas depois, Kurt chega à agência e conhece Mimiko, uma maga da corte real. Ouvi muito sobre suas habilidades impressionantes. Vou avaliar suas skills não combativas. Depois do teste, Mimiko diz: todas as suas habilidades são rank B, falando para o Lisha, mas isso é mentira. Na verdade, todas as skills dele, tirando o combate, são triplo S, e seu reservatório de mana é maior do que qualquer coisa que ela já viu, até a dela. Ela está aliviada por ter sido ela a fazer o teste. Seria um desastre nacional se alguém descobrisse o quão forte Kurt realmente é. Na verdade, teriam que matar qualquer testemunha, o que é má notícia para Kyushu, porque ela ouviu tudo. No dia seguinte, o grupo parte direto para a cidade onde o ateliê será montado, mas o Lisha nunca especificou quem seria o novo mestre ateliê. Então, Khan está animado para conhecer essa pessoa. O Lisha também não pode contar a verdade, então começa a inventar desculpas.
Até agora, Sina já percebeu que o Lisha não contratou o grupo por bondade, e que ela ficou estranha quando Kans perguntou sobre o mestre Atelier. Sina está ficando bem desconfiada. Quando se aproximam da cidade, Kurt percebe que é o mesmo lugar onde ele consertou o muro. Ainda achava que o Margrave o demitiu por ser ruim de serviço, então fica nervoso de voltar. O Lisha leva todos até o local do novo ateliê, mas chamar aquilo de oficina não faz sentido, porque é só um terreno vazio. Kans fala que não dá pra fazer nada com um lote vazio, e o Lisha sabe disso. Ela diz que vão esperar numa pousada até Kurt construir o ateliê. Ela pergunta se ele consegue terminar até o fim do dia, mas até pra Kurt, construir um ateliê inteiro em um dia é absurdo. Talvez em 3 dias sim, e o Lisha diz que ele pode levar o tempo que precisar. E, se faltar material, é só pedir. Kurt fica feliz, porque já tem uma lista pronta. Coisas como ametista e penas de grifo. Sina estranha a lista, porque ele precisaria disso só para construir. Mas o Lisha não questiona e só diz que vai conseguir os itens, mesmo que leve até 2 dias. Kurt não se importa de esperar. Sina ainda desconfia que tem algo errado, e o Lisha percebe, mas as duas fingem que está tudo normal. E o Lisha manda todos irem para a pousada para Kurt trabalhar em paz. Mas antes, faz ele prometer que volta antes do anoitecer para descansar e comer. Na pousada, o Lisha reúne todos para uma conversa séria. Até agora, Kans e Dans achavam que o Kurt era só um cara normal, mas o Lisha não pode esconder a verdade para sempre, especialmente porque Sina já viu as coisas absurdas que Kurt faz. Sina pede explicações, mas antes, o Lisha se apresenta direito. Ela mostra o brasão da família real e diz que trabalha para eles. A garota com eles é Lizzie, a terceira princesa do reino. Todos ficam chocados. Kans quase se levanta para cumprimentá-la, mas Lizzie pede para tratá-la normalmente. Ela está escondendo sua identidade. Sina pergunta se Kurt também é da realeza, mas o Lisha diz que ele não é. Bom, ele não é normal de fato. Ela não sabe quem ele é, mas sabe que suas habilidades de combate são rank G, enquanto todas as outras são de rank SSS. O trio fica sem palavras. Habilidades SSS são praticamente lenda urbana, mas, considerando que o Kurt já fez, faz sentido. E o Lisha avisa que o nível real dele é sigilo absoluto. Nem o próprio Kurt sabe. Na verdade, ele é o novo mestre Atelier, mas o Lisha não quer contar. Sina explode de raiva, gritando que mentir pro Kurt é errado. E o Lisha diz que ele nem acreditaria se contasse, mas Sina acha essa desculpa ridícula. E o Lisha tenta justificar que só quer protegê-lo. Se suas habilidades vazarem, pessoas poderiam explorá-lo, mas, para Sina, quem está explorando ele agora é ela. Sem resposta, e o Lisha fica em silêncio. Sina vira para Kans, dizendo que não quer se envolver nessa bagunça. Dans pede mais informações. Elise explica. Há alguns dias, Kurt quebrou uma maldição mortal nela, com um prato de mingau. Alguém quer matá-la, e esse plano do ateliê foi armado para atrair os assassinos. Kurt não sabe de nada. Pode parecer egoísmo envolvê-lo assim, mas Liz e o Lisha se importam com ele, não querem que nada ruim aconteça. Liz pergunta se topam manter o segredo e ajudá-los a proteger o Kurt. Dans diz que, como aventureiros, não têm obrigação de obedecer ordens reais, mas Kurt é seu amigo, então vão protegê-lo. Kans concorda. Liz fica feliz, mas Sina acha exagero. Ele só conhece Kurt há 2 dias, e o Lisha entende. Ela mesma só o conhece há uns 6 dias, e ainda mal acredita no que ele faz. Sina diz que precisa pensar e sai para caminhar. No caminho, decide ir até o Kurt. Ele merece saber a verdade. Chegando lá, ela quase não acredita. Em poucas horas, Kurt já construiu a fundação do ateliê. Ele acha isso normal, afinal, e o Lisha disse que ele é o rank B, mas nenhum rank B faria isso. A noção de Kurt sobre ranks está totalmente distorcida. No vilarejo dele, construir 10 casas por dia era normal. Sina pergunta se ele não se incomoda com tanto trabalho, mas Kurt diz que ama fazer isso. No grupo de heróis, o chamavam de inútil e o expulsaram. Aqui, todos veem seu valor, e para ele, isso é mais do que suficiente. Enquanto isso, Dans vai até a praça da cidade encontrar um informante, que parece muito com Bandana. Lembra que o grupo dele contratou Kurt porque o carregador adoeceu? Pois é, Bibono, o carregador, era um espião infiltrado para destruir o grupo. Dans já rastreou Bibono, e mais tarde o encontra num bar. Bibono está puto porque seu plano falhou, mas já tem outro, atacar o ateliê ligado à princesa. Dans aparece e pergunta se ele está curtindo seu último drink. Bibono foge, mas cai numa armadilha. Dans quase o mata, mas resolve poupá-lo. Só avisa para nunca mais chegar perto dele ou de seus amigos. Bandana escondida fica frustrada. Dans deveria tê-lo matado. Agora ela terá que resolver. Mas antes que ela haja, 2 homens encapuzados aparecem e levam Bibono. Bandana os reconhece. São da equipe fantasma, subordinados a uma maga da corte real. Por que ela estaria envolvida nisso? Ela recebe uma carta de seu superior ordenando que não interfira. O caso é de responsabilidade de Marlies. Frustrada, Bandana decide voltar para a cidade natal de Kurt. Falando em Marlies, a situação dela não está boa. Ela está presa num círculo mágico. De volta à cidade, no dia seguinte, Dans e Kans acordam e ficam chocados.
Kurt não só construiu o ateliê, como ainda plantou árvores e cercas vivas em um dia. Lizzie já está fantasiando sobre casar com Kurt e viver ali para sempre. Kurt os convida para dentro, mostrando a entrada, 2 porões, sistema de purificação de água com gemas mágicas e quartos para todos, inclusive um especial para o mestre ateliê. Falando nisso, Alicia ainda não contou que o mestre é o próprio Kurt. Ela inventa que o mestre está ocupado e muda de assunto. Kurt, com baixa autoestima, diz que não merece um quarto. Ele ia dormir no armário de vassouras. Todos protestam, e depois de 2 horas, convencem ele a usar o quarto do mestre ateliê. E Alicia pede para Kurt criar uma barreira anti-maldições, mas ele nunca fez então ela usa selos de mimico e passa a noite colocando pela casa. Ao pendurar o último selo, Lizzie ouve passos e acha que é o Kurt. Ela sai toda animada, mas se decepciona ao ver que é o Alicia. Lizzie queria passar a noite com Kurt na cama dela, mas o Alicia repreende. Não abuse da inocência dele, se você pedir, ele até puxaria seu carro. No dia seguinte, Kurt faz café da manhã, quando Lizzie aparece só de avental. Alicia grita, mas Lizzie diz que tem roupa por baixo. Enquanto comem, notam que Kurt sumiu. Lizzie lembra que ele falou em limpar pichações nas paredes. E Alicia entra em pânico. Eram os selos de barreira. Ela corre para impedi-lo, mas já é tarde demais. Kurt limpou tudo, achando que era só grafite. Moleque, só dá trabalho, viu? Agora, Lizzie está totalmente vulnerável a maldições de novo. E sem mimico para fazer novos selos, Alicia não sabe o que fazer. Enquanto isso, Marlefs foi chamada pelo bispo da igreja. Assim que ela chega, ele solta: você está excomungada. Marlefs não acredita e pergunta por quê. O bispo explica que há toneladas de provas e reclamações de que o grupo Presas de Dragão é violento e destrói tudo. Inclusive, ele soube que Gova agora é criminoso procurado. A igreja não quer mais associação com ela. Marlefs tenta se defender, dizendo que não fez nada demais. Tirando aquela vez que ela deu um choque nível 5 num garoto, ganhando mixaria, mas na defesa dela, a comida dele era horrível. Ele mereceu morrer eletrocutado. Maluca, essa desculpa com certeza não colocaria no tribunal, mas o bispo também não é lá de um santo. Ele diz que pode ignorar esses pecadinhos e até promovê-la a sacerdotisa, se ela fizer um favor. Ao ouvir promoção, os olhos de Marlefs brilham. Ela topa qualquer coisa, mesmo se precisar fazer coisas escabrosas. O bispo enche o copo de vinho e manda ela beber. Só que a coisa toma um rumo totalmente inesperado. Ele quer que ela assassine a terceira princesa do reino. Marlefs jamais aceitaria, mas o vinho estava amaldiçoado. Ou ela mata a princesa ou morre sofrendo. Sem opção, ela jura ajudar. O plano? Prender Marlefs num círculo mágico com um demônio sugando sua mana para invadir o reino com esqueletos. Enquanto isso, na mansão do Kurt, tudo está tranquilo. Todos estão no café da manhã e Lizzie ainda não foi amaldiçoada de novo, mesmo sem proteções. E o Alicia não entende porquê, mas a comida mágica do Kurt deve neutralizar qualquer maldição. Além disso, Mimico chegou na cidade e com Ofélia montou uma rede de informações para caçar quem ameaçar Lizzie. Lizzie nota que o bolo do Kurt está diferente. Ele explica que usou farinha de arroz, igual o mingau que ele fez quando se conheceram. Ela pede: faz de novo se eu for amaldiçoada? Kurt topa, mas diz que ela não precisa se preocupar. E o Alicia estranha, como tem tanta certeza? Kurt revela que a mansão inteira é uma barreira anti-maldição. Qualquer magia maligna é refletida, com o ajuste dele. Coincidência? Os assassinos de Lizzie tentaram amaldiçoá-la de novo, mas o feitiço vira um flashbang eterno na cara do mago. Kurt não queria matar ninguém, mesmo merecendo, então achou isso melhor. E o Alicia fica impressionada, mas precisa ir ajudar Ofélia e Mimico a caçar essas pessoas brilhantes. Antes de sair, Kurt convida Lizzie para passear. Ela fica chocada, será que é um date? Mas ele só quer dar uma volta, já que ela nunca sai da mansão. Lizzie agradece, mas recusa. As muralhas, o Margrave e o filho estão em pânico. Uma horda de monstros vem pro lado da cidade, mas os muros foram totalmente reformados. E o exército está pronto. Ao mesmo tempo, Alicia, Mimico e Ofélia acham um homem brilho, mas ele foi morto pelos próprios aliados. Alicia nota que a maldição do Kurt ainda brilha até em cadáver. Ofélia sugere pedir ajuda a ele, mas Alicia não quer envolvê-lo, mesmo já tendo envolvido bastante. De repente, os sinos de alarme tocam, os monstros atacam. O Margrave ordena que os soldados lancem feitiços de luz e vê um exército gigante de esqueletos. Ele manda a maioria evacuar a cidade, enquanto alguns ficam para segurar os monstros e provavelmente vão de base. Mas do nada, os esqueletos começam a sumir ao encostar nos muros. O Margrave lembra: o Kurt reformou essa parte. Toda a horda desaparece. Voltando para Marlefs, presa no círculo, o bispo fez contrato com o demônio avançado, usando a mana dela para invocar esqueletos. Como a primeira leva falhou, ele vai drenar toda a energia dela até virar pó. Na cidade, Kurt pergunta a Alicia se estão seguros. Ela explica que os muros estão seguros por causa de encantamentos dele, que purificam os monstros. Kurt diz que isso era padrão na vila dele. Mas nem me fale que o povo aqui nunca cantou os muros. Kurt só deu um jeito em 2 dos 4 muros da cidade. Então se os esqueletos atacarem os muros normais, vão arrombar tudo rapidinho. Lizzie faz o mais lógico, pede educadamente se Kurt pode criar uma arma para apagar os esqueletos.
Kurt tá pensando, mas antes que ele responda, Yulisha corta. Preciso sair rapidão. E antes de vazar, lembra Kurt e Lizzie. Estão proibidos de saírem da mansão. Lizzie topa de boa. Ótima chance de ficar a sós com Kurt. Yulisha vai até o depósito, pega uma caixa de cristais mágicos feitos por Kurt e com essa arma secreta, ela, Ofélia e Mimico vão ao Margrave. Alright reconhece Yulisha. São velhos amigos, mas surta de vê-la na cidade. Ela explica o plano. Destruir a fonte dos esqueletos nas ruínas próximas. Só que precisa que o exército dele distraia os monstros. Alright acha o plano arriscado demais, mas Yulisha garante que os cristais do Kurt têm poder para derrubar prédios. Tem certeza? Vai ser perigoso. Alright não recua. É dever dele proteger a cidade. Enquanto isso, o vice dele, Generic, olha o nome mais genérico que tem, piadinha boa, comanda as tropas e Mimico e Ofélia protegem o lugar. Na mansão, Kurt varre o jardim, lembra do pedido de Lizzie, decide ir para forjar e tenta criar algo. Na vila dele, os ferreiros faziam armas incríveis. Ele não tem muita confiança, afinal, só é um rank B, pelo que sabe, mas quer ajudar os amigos. Enquanto isso, Yulisha e Alright saem, mas um bando de monstros bloqueia a saída. Ela pega um cristal, avisa os soldados para fecharem os olhos e aí, pá, um clarão apaga todos os monstros. Yulisha sabia que os cristais eram fortes, mas nem tanto, então eles seguem para as ruínas. Kurt termina a espada, mas a insegurança bate. O rank B nunca vai ser suficiente. Lizzie aparece para perguntar sobre o jantar, mas vê a espada e elogia, que está muito linda. Kurt oferece poder ficar com ela, mas pede cuidado com a espada que tá cheia de magia. Lizzie agradece, mas Kurt percebe o sorriso forçado dela e pergunta, alguém tá te caçando? Lizzie admite e se desculpa por colocar todos em perigo. Kurt diz para não se culpar, mas ela fica mal. A Yulisha tá arriscando a vida por minha causa. Kurt ainda não sabe que Lizzie é a princesa, nem que isso é caso de segurança nacional. Ele só lembra que Yulisha foi para as ruínas e acha que ela tá lutando contra um pichador que persegue Lizzie. Viajou legal, né, filho? Ele acreditou naquela balela da Yulisha. Enfim, Kurt não pode ajudar. Seus status de combate são uma bosta. Ele e Lizzie decidem sair para caçar o culpado sozinhos. Lizzie pergunta, como vamos sair com a cidade cercada? Kurt responde, deixa comigo, eu tenho meus truques. Enquanto isso, lá nas ruínas, Yulisha sente o calafrio. Algo me diz que o Kurt vai aprontar de novo. De volta à mansão, Lizzie tá se preparando para entrar na batalha quando percebe que ainda não testou a lâmina mágica que Kurt deu para ela. Ela fica curiosa para saber que tipo de magia ela solta. Então levanta a espada para cima, mas para sua surpresa, não acontece nada. Aí Kurt entra na sala e pergunta se Lizzie já tá pronta. Enquanto ela olha pra ele, dá pra ver que a espada mágica definitivamente fez alguma coisa. Enquanto isso, Yulisha e Alright ainda estão tentando passar pelo monte de zumbis. Graças ao time de divisão, os monstros até diminuíram, mas ainda tem um caminhão deles. E Yulisha já tá quase sem os cristais mágicos, porque ela ficou usando sem parar. Foi aí que Alright leva uma facada na barriga de um dos monstros. Yulisha tenta ajudar, mas é cercada por um monte deles e não consegue pegar o cristal a tempo. Por sorte, no último segundo, Kans e o resto do grupo aparecem para salvar o dia. Eles souberam da situação e assim que terminaram a missão, correram para lá o mais rápido que puderam. Eles finalmente encontraram o lugar de onde os estão saindo. Aí Yulisha usa um dos cristais para acabar com todos os bichos na área, para poderem chegar na entrada do prédio. Ela dá um pouco de sopa de cura do Kurt pro Alright se recuperar do ferimento. E quando ele tá 100%, ela se prepara para entrar. Mais monstros começam a sair do prédio, mas Kans e o resto falam que não conta. Então Yulisha e Alright podem entrar sem eles. Enquanto isso, nas profundezas das ruínas, Marlef ainda tá tendo sua mana drenada, e nesse ritmo ela vai morrer cedo ou tarde. Mas o demônio tá cagando pra isso. O que ele não esperava era que os humanos estivessem segurando o tranco tão bem contra os monstros. Ele fica especialmente impressionado com Yulisha e Alright, que já entraram nas ruínas. Então ele decide lidar com eles pessoalmente. Correndo pelos corredores, Yulisha e Alright chegam no local onde os zumbis estão nascendo. Ela joga um dos cristais do Kurt lá e pá, os zumbis viram pó. Yulisha até fica surpresa que deu tão certo, mas nada é tão simples, porque o demônio aparece na frente deles uns segundos depois e agora eles têm que lidar com ele. Yulisha avança e usa um dos cristais mágicos como arma contra o demônio. O poder do cristal até acerta, mas não faz nada, porque segundo o demônio ele tem HP infinito. Alright não acredita e dá um golpe na barriga do bicho, mas também não faz nada. O ferimento fecha quase instantaneamente, mas não porque o demônio tem vida infinita, porque ele tá usando a mana de Marlefis para se curar. E isso tá sugando ela pra caramba. O demônio fala que Yulisha e Alright até que são bons pros humanos, que ele já enfrentou, mas no fim não são páreo para ele. O mesmo vale pros amigos deles lá fora. Eles estão desesperados para proteger a cidade, mas vão acabar morrendo pros zumbis. Alright diz que nenhum dos homens dele vai perder para um monstro qualquer, mas o demônio ri e fala que pode invocar mais até eles serem sobrecarregados. Até os três lutando lá fora não iriam aguentar a próxima leva, mas Yulisha e Alright não deixam isso rolar. Eles atacam juntos, ela corta a cabeça do demônio e Alright esfaqueia o coração. Só que o demônio pega a cabeça, coloca de volta e continua falando. Ele diz que vai matar todos os cavaleiros e depois caçar a princesa, mas, só por diversão, talvez deixe Yulisha e Alright vivos para ver Lizzie morrer de um jeito doloroso. Yulisha não quer deixar isso acontecer,
você, mas não sabe o que fazer. Nenhum ataque dela funciona, nem os cristais do Kurt foram suficientes. Enquanto isso, Marlefs já aceitou seu destino. Ela perdeu tanta força que nem conseguiria correr, mesmo se escapasse do círculo mágico. Por causa da maldição do bispo, ela não comeu nada há dias. Ela nunca sentiu tanta fome na vida, só queria provar a comida do Kurt uma última vez antes de ir de base. E ela começa a alucinar, porque jura que está ouvindo a voz do Kurt nesse exato momento. Mas não é alucinação, porque Kurt e Lizzie acabaram de cavar um caminho até a câmara. Marlefs fica surpresa de ver Kurt, mas ele fica ainda mais surpreso. Ele trouxe a princesa junto e ela acha que ele descobriu que ela está por trás dos planos de assassinar Lizzie. Então trouxe a princesa como testemunha. Só que Kurt não fazia ideia de que Marlefs estava aqui antes de chegar. Ele pergunta se foi ela quem tentou matar Lizzie, mas Marlefs explica que foi excomungada da igreja, enganada pelo bispo Tristan. Kurt e Lizzie ouvem, mas cada um entende uma coisa totalmente diferente. Lizzie percebe que Tristan deve ser o mandante das tentativas de assassinato, enquanto Kurt acha que Marlefs está pinchando tudo por aí por frustração de ter sido excomungada. Marlefs não faz ideia do que ele está falando, e Lizzie também não, mas ela apoia Kurt mesmo que não faça sentido. Kurt pergunta se Marlefs sabe onde Lisha está. Ela não conhece o Lisha, mas lembra de ter visto dois aventureiros vindo para cá. Devem estar no andar de cima. Kurt agradece e já vai sair para procurá-los, pronto para deixar Marlefs para trás, porque acha que o círculo mágico é só pichação. Mas Lizzie pede para ele limpar o círculo mágico enquanto ela vai atrás de Lisha. Kurt tenta impedir, dizendo que é perigoso, mas ela lembra que ele deu uma espada mágica para ela, então ela tá safe. Ele acaba deixando. Enquanto Lizzie sai, Kurt milagrosamente arruma um balde e um esfregão e começa a limpar. Marlefs acha que ele é louco, porque não dá para destruir um círculo mágico com água e esfregão, mas Kurt é tão cabeça dura que impossível não existe para ele, e pá, ele limpa o círculo como se fosse só sujeira. Quando o círculo some, o demônio percebe que seu suprimento de mana acabou. Agora ele não pode mais levar hits e começa a desviar dos ataques de Lisha e Alraide. Eles não entendem o que tá rolando, mas se o demônio tá desviando é porque tá com medo. E Lisha pega o último cristal mágico da bolsa para acabar com ele, mas o demônio derruba antes que ela use. Sem o cristal, as chances deles são quase zero. O demônio tá prestes a levar a luta a sério, quando do nada, Lizzie aparece e chama o Lisha. Lizzie era o alvo do demônio desde o início, então ele esfaqueia ela na hora, rindo da burrice dela de vir sozinha. Só que pra surpresa dele, o corpo dela vira borboletas e some. Era só um clone. O demônio não acredita, porque jurou que esfaqueou a Lizzie de verdade, mas era ilusão da espada da confusão. Como o nome diz, ela cria ilusões que confundem qualquer um. Pode ser um monte de imagens sem sentido, ou nesse caso, um clone perfeito da Lizzie. O demônio tenta matar Lizzie mais algumas vezes, mas toda vez que acerta, era só ilusão. Enquanto ele se distrai, a Lizzie verdadeira pegou o cristal que o Lisha derrubou e pronto, a explosão de energia varre o demônio da existência. E como ele era quem controlava os zumbis, todos os monstros somem também. A crise acaba e a cidade pode respirar aliviada. Lisha fica puta com Lizzie por se arriscar assim. Lizzie se desculpa, mas diz que não queria ficar escondida enquanto outros lutavam por ela. Lisha ainda tá brava, mas não pode reclamar. Se Lizzie não tivesse aparecido, ela e Alraide estariam mortos. Alraide quer agradecer Lizzie por salvá-los, mas ela diz que o mérito é dele, que lutou mais que ela. Promete até uma recompensa por sua bravura. Enquanto isso, Kurt termina de limpar o círculo mágico, mas mesmo com o círculo destruído, a maldição de Marlefs ainda impede ela de comer. Então mais cedo ou mais tarde, ela vai morrer de fome. É aí que o Kurt oferece parte do seu lanche, percebendo que ela tá faminta. Marlefs agradece, mas sabe que se comer, vai vomitar por causa da maldição. Mesmo assim, ela decide comer, pelo menos para sentir o gosto da comida do Kurt uma última vez. Só que, quando ela morde, percebe que consegue comer normalmente, e uns segundos depois, a maldição some. Não precisa ser gênio para ver que foi a comida do Kurt que curou ela. É a primeira vez que Marlefs entende o que o Kurt realmente é capaz. Ela lembra de tudo que ele fazia pelo Presas de Dragão, e cai a ficha. O único motivo do grupo ser forte era porque tinha Kurt sustentando tudo. Então ela se desculpa de coração. Não me entenda mal, Marlefs ainda é uma pessoa horrível, mas pelo menos agora reconhece o poder do Kurt. Só que isso não impede ela de ser presa. Dois agentes da Mimiko aparecem para levar Marlefs por envolvimento no esquema de assassinato. Ela grita por ajuda e Kurt promete visitar ela na cadeia sempre que puder. Quando Marlefs é levada, Lizzie pergunta se Kurt está bem. Ele diz que sim e que está mais preocupado que o Lisha e os outros. Lizzie garante que estão todos bem. Tomaram os remédios que Kurt fez. Quando todo mundo volta do campo de batalha, Kurt convida todos para um banquete na mansão. Mas quando sentam para comer, os soldados ficam em silêncio, devorando a comida. Kurt fica preocupado, achando que estão comendo por educação, sem gostar. Mas Alraide explica que estão quietos porque a comida é a melhor coisa que já provaram na vida. Estão concentrados em comer o máximo possível. Kurt fica feliz que gostaram. Enquanto isso, Lizzie chama Alraide para apresentá-lo formalmente a Kurt. Ele reconhece Alraide como encarregado da obra dos muros, mas Lizzie explica que ele também governa a cidade e seu povo. De repente, fogos de artifício explodem no céu, e todos ficam maravilhados. Kurt explica que achou legal ter um show junto com a comida, então preparou os fogos antes.
Falando nisso, Auride comenta que seus ferimentos sararam magicamente depois que comeu. Kurt não entende o espanto. Na vila dele, era normal curar ferimentos depois de uma boa refeição. Vemos o flashback do Kurt correndo pela vila. Aí ele encontra uma menina diferenciada, toda gótica, que é a filha do caixeiro viajante. A menina não curte falar, pois não responde às coisas que Kurt pergunta. Ele até elogia seu cabelo, mas nada acontece. Quando o pequeno Kurt está perto de chorar, a garota abre a boca e diz que seu pai pediu para não falar com ninguém da Vila Rast, para não receber nenhuma influência ruim. Por isso fica pensando alto, mas obviamente é uma desculpinha e ela rapidinho fica amiga do Kurt. O nome dela é Hildegard. Então, eles andam pela floresta com um golem, os levando para chegarem no local com as flores com cor de arco-íris. Hildegard já sai correndo e come umas frutinhas vermelhas, mas acaba passando mal. Kurt vê ela caída e vai olhar, e sabe que essas frutinhas são venenosas. Dito isso, ele sai correndo para fazer o antídoto, pegando uma flor arco-íris. Faz todo o processo bem rápido e dá a bebida para Hildegard pela boca. Voltamos para o presente, com Yulicha chamando Kurt. Então ele acorda do seu sonho e diz que já faz uma década dessa época. Agora estão chegando numa vila que pediu ajuda deles. O velho da vila diz que a vila está com uma escassez de água, e Yulicha, olhando o mapa, nota que na vila vizinha tem uma grande reserva e um curso de água compartilhando com as duas vilas. Poderiam pedir para o povo de lá ajudar, mas o senhor diz que já fizeram isso muitas vezes, mas eles nem escutam. Por isso pediram ajuda para o ateliê. Yulicha volta e encontra Dance, que diz que os outros foram para o alto da colina, pois o idoso responsável pelas aves tá com dor nas costas, e o pessoal foi ajudar nesse serviço. Yulicha entende e não vê problema nisso, pegando um cavalo para ir à vila vizinha negociar a água. Ela encontra nessa vila alguém que reclama e pede ajuda por estar sem água. Yulicha fala que desse jeito vão ter que rezar para chover. Daí chegam dois caras falando para irem para o topo da colina que aconteceu algo surpreendente. Os irmãos aventureiros estão embasbacados. Yulicha chega a cavalo incrédulo, que tem um lago ali. Como que o povo tá reclamando da falta de água? Massina diz que esse lago surgiu agora. Daí Kurt aparece e claro que foi ele que fez isso com alguma magia estranha. Yulicha, quando viu ele, entendeu tudo. Kurt pegou um pouco de água do aquífero para dar às aves aquáticas. O moleque fez o impensável e acha que é super normal. Kurt pergunta se Yulicha já terminou a reunião com o chefe da vila. Dito isso, os anciãos chegam agradecendo pela água de joelhos. Após o serviço, eles estão indo embora e os moradores deram vários ovos como um presente. E eles são bem diferentes. Dá pra fazer vários tipos de pratos, e Kurt pergunta sobre a Lizzie. Yulicha diz que ela foi entregar um relatório sobre o ataque de monstros do outro dia, por isso foi falar com Margrave de Tycone. Lizzie e o general Alhide foram lá conversar com esse aristocrata meio esquisito. Margrave ficou honrado da visita da princesa, mas Lizzie fala que não está aí como a terceira princesa, apenas como uma representante do ateliê Meister. Margrave tem uma autoridade equivalente à de um duque, porém ele é obrigado a depender dos outros para equilibrar suas finanças, tendo conexões com a família real e o Império Guramaku. Por isso, ele está tentando conquistar Lizzie para solidificar o império dele. Ela sabe bem que o safado quer. Margrave disse que ouviu uns rumores sobre o grupo da princesa ter usado pedras mágicas capazes de exterminar monstros num raio de 500 metros. Lizzie não cai nesse papo, porque sabe que ele quer informações sobre o ateliê Meister, e fala pra Margrave que isso é só ladainha. Não tem como ter uma pedra mágica nesse nível. Lizzie não pode deixar Kurt ficar à mercê desse homem. Lizzie e Yulicha conversam após a reunião com Margrave, onde Lizzie cometeu um deslize e fez que o Kurt virasse meio que o líder de uma cidade. Mas como não sabe que é o Kurt, pode colocar alguém no lugar. O ateliê Meister tem que ter um certo conhecimento, então é difícil botar alguém. Pois para Lizzie não há melhor cavalheiro do que o mestre Kurt, toda apaixonada ela. Lizzie quer saber onde ele tá e Yulicha diz que Kurt tá concentrado cuidando do filho. Eita peste, do nada essa bomba cai no colo. Não entendi foi nada e Lizzie já quer adotar a criança para ela e saber quem é a mãe. Yulicha acha que a histeria da menina já tá demais, porém Lizzie fala que pode usar toda sua autoridade como a terceira princesa e conseguir o que quiser. Para com esse papo de ditadura, minha filha, isso aí é uma ideia errada. Yulicha revela que um ovo das aves aquáticas que eles receberam eclodiu, e agora o Kurt tá cuidando da cria. Lizzie fica mais calma, pois é só um filhote de ave. Cortamos para Mimiko, que tá com a cabeça queimando de tanto escrever em um monte de papel. Ofélia tá ali toda respeitosa como sempre. Minha senhora Milf de respeito, tampa essas melancia aí, por favor. Mais respeito, que aqui é um canal de família. Mimiko tá maluca de tanto relatório que chega pra ela, só coisa complicada. Aparentemente o bispo Tristan foi morto, e outra pessoa que morreu para pagar pela invocação daquele Lorde Demônio depois de ter sua alma vendida. Dessa forma, a igreja Polão transformou em um bode expiatório. Ofélia quer saber o que Mimiko fez com Marlefes, e ela conta que não a matou, pois Kurt quer a visitar eventualmente. O relatório que a Mimiko tem é que o Kurt vai ser o vice-rei da cidade fronteiriça, e Mimiko precisa fazer algo a respeito. Daí chega uma mensagem dizendo sobre o ovo que eclodiu, e dele sai uma garota que é a cara do Kurt.
Como pode um trem desse? Yulisha tá perplexa com isso. Você é uma menina de uns 3 anos de um ovo de ave aquática. Que loucura é essa? Não tem como um humano nascer de um ovo. Então Yulisha diz que ela é provavelmente algum tipo de monstro e logo sugere que deve eliminá-la para não vir problemas futuros. Mas Kurt nega e implora que Yulisha não faça essa crueldade com a criança. Então a menina pega no rosto de Yulisha e a chama de mamãe. Então a grande guerreira já imagina um futuro casando com Kurt e tendo uma família linda com a menina e ele. Depois, Yulisha e Lizzie brigam para ver quem vai ser a mãe da criança e começam a sugerir nomes para a garota, mas ninguém quer aceitar nada, então Kurt dá o nome a Curi, pois ela vai ser a linha que conecta eles. Contudo, a Curi não poderá deixar o seu quarto, enquanto Yulisha investiga o que ela realmente é, mas a garota tá se divertindo legal com sua mana Si, e Kurt e Yulisha partem para um trabalho. No caminho, Yulisha diz que precisam terminar o trabalho rápido para voltarem para casa e brincarem com a Curi. Kurt fica todo feliz e do nada escuta uma menina. Ela tá dentro da carruagem, ela simplesmente brotou. Daí, aparece um velho do absoluto Neida e diz que Kurt precisa derrotar o Rei Demônio e salvar o mundo. Kurt só aceita sem questionar, e a Curi segue o exemplo, e Yulisha tá prestes a explodir de tanta confusão. O velho Gagá dá glória a Deus que chegou o herói viajante e sua serviçal para derrotar o Rei Demônio e salvar o mundo. Yulisha diz que não é bem assim não. Daí chega a filha do senhor e diz que seu pai só tem a imaginação muito fértil e sempre curtiu os profetas que falavam coisas ocultas. Porém ele tá meio bambam das ideias e não tá falando nada com nada. Foi essa moça que contratou os serviços do ateliê. Ela ficou surpresa que mandaram um casal recém-casado e com uma filha, deixando a Yulisha vermelha com vergonha e felicidade ao mesmo tempo. Kurt, bobo e sonso como sempre, acha que qualquer uma ficaria ofendida de ser tratada como esposa dele. E qualquer mulher jovem não gostaria de ser uma senhora casada. Pior ainda, chamando de mamãe. Dito isso, Kurt pergunta qual é o serviço. E a moça diz que os porcos da sua fazenda não têm tido muito apetite, portanto estão comendo mal. Kurt pensa que o calor pode estar fazendo isso e pensa no alimento para resolver o problema. A moça fica surpresa que ele já pensou em algo tão rápido e que ele vai fazer uma ração especial logo. Ela deixa o Kurt ali e diz que está na hora de levar o pai para andar um pouquinho. E vemos a Curi brincando com os porquinhos enquanto o Yulisha ainda tá travada no lugar depois do papo de recém-casados. O Kurt fica doido que ela tá tão chocada assim e vai fazer seu trabalho. E a Curi fica brincando. Os porcos voltaram a comer bem e Yulisha tá toda sonhadora em ser considerada esposa do Kurt e mãe da Curi, apesar da diferença de idade e altura dela com Kurt. Ela se bate na cara para parar de pensar nessas coisas indecentes. Segundo ela, Yulisha só o considera alguém importante que tem que proteger, mas na real, ela sente uma dor no peito ao pensar nele. O amor é muito forte, minha filha. Só vai e vê se corrige a sonseira desse menino, por favor. Dito isso, chega um dragão azul do nada e Yulisha corre com a espada em mãos para proteger Kurt e a Curi. O dragão pousa e Kurt diz para Yulisha ficar calma. Quando parece que a criatura vai devorar a Curi, Yulisha se desespera, mas o bichinho só tá ali para bater um rango. Daí Kurt explica que na zona rural, quando você alimenta os porcos, é bem comum vir um dragão querendo comer. Sempre acontece isso. A Curi acha que é um cachorro gigante, ou melhor, au-au gigante. Mas Kurt explica que é um filhote de dragão. Daí Yulisha pressente o perigo e o caos, pois tem cheiro de sangue no ar. Ela vai averiguar isso nas plantações. Daí encontra alguém da Phantom, a segurança do Kurt, morto no chão. Com isso, vem um ataque de um ser misterioso que começa a lutar contra Yulisha. Kurt vai ver o que é, mas ela diz para pegar a Curi e fugir. Ela está enfrentando uma mulher bem diferente que manda entregarem a criatura. Kurt pensa que é uma caçadora de dragões, mas Yulisha sabe que é algo muito pior do que isso. Dito isso, o dragão pega Kurt e a Curi e vai embora. Então, a luta estoura entre Yulisha e a mulher guerreira com garras do Wolverine, e ela sai da vantagem. Yulisha cai no chão com muita dor, mas não desiste e se levanta. Ela quer saber que criatura que a mulher estava se referindo, se era a Curi ou o dragão. O tenso é que Yulisha perde e sofre um corte na barriga pelas garras da mulher. A mulher fazendeira e seu pai sentem um tremor, mas nem ligam muito, mal sabem que tá rolando uma batalha mortal na sua propriedade. Yulisha acha que a luta acabou, mas a Wolverine levanta dos escombros e aparentemente ela é um demônio, a raça inimiga da humanidade, que possui poderes mágicos e físicos impressionantes. Porém Yulisha não entende por que tem um demônio aí. Nos últimos 100 anos, nenhum deles apareceu para um humano. O bicho ruim tá surpreso com o ferimento que recebeu. Não se admira que os humanos tenham conseguido acabar com o Lorde Demônio. Yulisha acha que eles estavam sendo vigiados há muito tempo por essa mulher, desde antes do ataque do Lorde Demônio. Yulisha agora pensa que o capiroto tá atrás do Kurt e se sente impotente por ter acabado todo o seu arsenal, e reza para que Kurt tenha voltado para a cidade da fronteira. Voando com o dragão vai ser rápido, assim os membros da Sakura e da Phantom vão perceber e enviar ajuda. Yulisha acha que agora é o seu fim, mas daí Kurt volta com o dragão e a mulher só grita que o garoto fez um movimento burro. Não tem como Kurt lutar mesmo com a ajuda de um dragão. Sua classe de combate é G, menina é ruim demais.
e cai no chão logo em seguida. E o Lisha não queria que ele voltasse, mas Kurt fala que voltou para ajudar ela a fugir. Daí começa um tremor e são os porcos vindo em manada para ajudar Kurt e o Lisha na fuga. A Curi ficou num local seguro, segundo Kurt. E o Lisha pergunta se é normal na vila dele lutar com um dragão. Ele diz que não, finalmente, né, porque tudo tava comum e de boa na vila do Kurt. Essa é a primeira vez que Kurt faz uma loucura dessas, e pensa que um homem fazer isso por uma mulher com quem se importa é mais do que sua obrigação. O Lisha fica feliz e triste ao mesmo tempo, pois sabe que ela não é importante como interesse romântico, e sim como amiga. Com isso, ela admite pra si mesma que tá perdidamente apaixonada pelo Kurt. Dito isso, vendo o ataque de fogo que derruba geral, os porquinhos viraram bacon aqui. Daí o capiroto vai lançar uma bola de fogo e o Lisha pega a adaga do Kurt para ir à luta, e sabe que ele deu forças para ela não desistir. A inimiga lança magia e o Lisha tem que cortar essas chamas com um corte mágico, uma técnica que o Lisha nunca conseguiu fazer, e parece que não dá certo novamente. Mas o demônio tá com uma cara de preocupada, e daí vemos que a Curi brotou do nada do céu. Assim o inimigo entra em choque e a magia desaparece. Por que será que ela cancelou o ataque? Com certeza a Curi é a chave disso. Daí a demônio cai no chão ferida, juntamente com o Lisha que toma o remédio do Kurt. Ela não tá entendendo nada como que a Curi chegou. Talvez fosse teletransporte, mas isso é algo que muitos bruxos sonham, mas não existe. Com um cristal de teletransporte, pode se teletransportar para outros locais com um cristal de TP. O Lisha pede para ela voar de novo, como quando chegou aí, mas a Curi não consegue, e não consegue nem explicar o que fez. Kurt espera que tudo tenha acabado, e vê os porcos caídos no chão. Um tempo passa, e a moça fazendeira volta com seus porquinhos super bem e saudáveis, agradecendo o casal por ter ajudado. Ela quer agradecer o marido da Lisha, mas o Lisha diz que Kurt foi agradecer um fazendeiro vizinho, mas na real, Kurt está montado no dragão indo ver outra coisa. E Lisha pergunta pra Curi se ela desfez a bola de fogo, e a garotinha fala que não. O rosto da demônio ficou muito estranho quando a Curi apareceu, por isso ela precisa de mais informações. Daí chega o Kurt com seu filhote de dragão, trazendo o inimigo de volta. Dito isso, ele conta como pegou ela e a trouxe. Kurt a encontrou toda estrupiada no chão e decide fazer um remédio para ela. O trem ruim diz que isso do Kurt ajudar o inimigo um dia vai ser a razão da sua derrota, mas o Kurt vai ajudá-la, pois ela cancelou a magia contra o Lisha e a Curi. Desse jeito, joga o remédio para ela. Assim que ela toma, sente uma coisa estranha. Kurt, esperto, colocou um anestésico junto do remédio para ela dormir por uns 3 dias. Aqui o garoto foi gênio, mas depois foi burro, porque ele tá achando que ela é caçadora de dragões e por isso o ataque dela. Até o capiroto fica encabulado com isso. Kurt diz que mesmo que ela tenha chifres, ela é bem diferente da Hildegard. Esse nome dá um gatilho na mulher Wolverine, mas logo ela cai no sono. Essa foi a história que o Lisha ouviu. Eles voltam para casa e o Lisha só quer um bom descanso. A Curi corre para os braços de sua Mana Si e a Mana Lizzie. Daí chega um cara novo na parada, se apresentando, e Lizzie diz que ele vai ser o Atelier Meister que acabou de chegar. Parece até um Kurt mais maduro e galã. Rikuto se apresenta para Kurt e Lisha. Ele será o Atelier Meister. Rikuto agradece pelo lindo ateliê e quer trabalhar com Kurt, mas o Lisha duvida muito disso. Rikuto chega muito perto dela todo saidinho e o Lisha dá um chute no seu saco, mas tudo não passava de uma ilusão feita por Lizzie. Rikuto é a versão mais velha que a Lizzie imagina do Kurt, 20 anos depois. Dito isso, chega uma mensagem da Mimiko falando que daqui 3 dias saberá o que a Curi realmente é. Então, Mimiko chegou e passou os 3 dias, falando que na investigação não se descobriu nada sobre a Curi. Foi analisadas amostras de cabelo e tudo batia com a de um humano, porém havia substâncias semelhantes a de cristais mágicos nas unhas da Curi, cristais de magia espacial, nunca antes visto em humanos. Na história, há registro do uso de magia espacial durante a Era da Criação, contudo, hoje uma magia perdida que se perdeu num passado distante, que ninguém pode usar. Kurt acha que ela pode ser um tipo de monstro, mas segundo Mimiko, não há como afirmar isso. Eles não têm ideia do que a garota é. Tudo que ela faz é como um ser humano, mas ela não é um. A melhor solução seria usar uma magia de selamento para que ela não use o seu teleporte e fique morando no laboratório da Mimiko. Mas Kurt não vai permitir isso. Não importa se ela é humana ou não, a Curi nunca machucaria alguém. Nesse momento, ela tá lá vigiando a Wolverine. Kurt se recusa a deixá-la ir, e o Lisha foi salvo por ela e tá junto do Kurt nesse posicionamento. Depois de uma grande defesa do Kurt e o pessoal, Mimiko concorda e decide ver a tal caçadora de dragões que os atacou. Kurt diz que ela tá num depósito no porão. Kurt também fala para não mandá-la a uma prisão, mas Mimiko não pode garantir isso para um demônio. Mimiko injeta algo nela para a inimiga acordar, e a guerreira demônio se recusa a falar. Então vem uma magia de fogo dela, mas é logo anulada pela magia de selamento dessa sala. A guerreira diz que só responderá ao Kurt, já que foi ele quem a derrotou. Um guerreiro derrotado só responde ao vencedor. Ela precisa manter esse seu orgulho. Dito isso, Kurt chega e pergunta como ela tá. A moça diz que tá de boa e fala que tá bem ruim ficar amarrada. Ela fala sobre a Hildegard que o Kurt mencionou antes.
Ele revela que ela também tinha chifres como a caçadora de dragões. E a dita cuja pergunta se Hildegard tinha um colar com o brasão de um grifo. Kurt lembra do seu passado e sabe que viu sim esse brasão, deixando a moça de chifres em choque e falando que precisa salvar a Lady Hildegard, que está sendo mantida presa em cativeiro no porão do castelo do Margrave de Tycone. Kurt anseia aí salvar sua amiga, mas Yulish diz que eles precisam confirmar essa história primeiro. Não dá pra simplesmente confiar num demônio tão facilmente. Além do mais, ela tentou acabar com a Curi. A guerreira estava investigando o Margrave enquanto ele investigava o ateliê. Foi quando ela presenciou a Curi aparecendo na carruagem do absoluto nada. Assim, ela quer a Curi para conseguir salvar Hildegard. Mas Yulish, mesmo assim, não confia na sua palavra. A demônia diz que é só olhar o pingente que ela tem e de fato é igual da Hildegard. Na luta, ela não usou sua magia, pois viu a adaga com o mesmo brasão dela. A espada foi um presente da Lady Hildegard para o Kurt. Dito isso, Mimiko aceita ajudar o demônio, contanto que ela fique quieta nessa sala. Kurt implora para que ela aceite a condição, então Soul Flare se apresenta e aceita. Então do nada, a Curi brota na frente do Kurt. Kurt, Liz e a Curi vão aproveitar o dia do festival no dia seguinte e levar a filha Curi para passear, enquanto Yulish investiga o Margrave de Tycone. Eles bebem um suco de abóbora que vende numa barraquinha e parece bem deliciosa. Quando Kurt bebe a abóbora da Lizzie, ela fica doida e bebe no mesmo canto só para sentir a saliva do Kurt. Menina louca querendo o famoso beijo indireto. Kurt conta que viu muitos festivais por ser um aventureiro, mas nunca participou por sempre estar fazendo alguma tarefa para o grupo do Presas de Dragão. Kurt, dali onde está, pode ver a mansão do Margrave e fica preocupado e cabisbaixo por conta da situação que Hildegard se encontra. Assim, Lizzie vai consolá-lo e diz que adora profundamente o Kurt, falando que todos gostam dele. As pessoas o ajudam por gostarem dele como Kurt é, ajudando no que for preciso. Não é somente um trabalho do ateliê para eles. Aqui é uma família, entendeu? Kurt entende isso e por isso sempre quer ser útil para todos. Dito isso, a Curi chega morrendo de fome e ele vai correndo pegar sua filha. Lizzie está satisfeita que se declarou assim, mas da próxima vez vai ser bem mais direta e objetiva sobre o que quis realmente dizer. Kurt aproveitando da filha e sabendo que todos gostam dele é lindo demais. This is a family, meu irmão. Se tu ficou até o final, deixa seu like e se inscreve para ser roubado como Kurt. Ativa o sininho para não perder nada e checa a descrição para mais recaps duvidosos ou nem tanto. E o card também. Valeu pelo apoio de sempre e falou!